Fala, meus amigos, beleza? Tô vindo aqui mais uma vez para falar do retorno ao futebol brasileiro, né? Ontem eu fiz um vídeo falando do retorno do futebol na Europa e agora eu tô aqui para falar um pouco do futebol brasileiro, né? A gente teve a temporada interrompida antes do começo do Campeonato Brasileiro, né? Foi no meio dos campeonatos estaduais. Vamos falar um pouco dessa relação aí também. E também vamos fazer um paralelo com o retorno das atividades na Europa. O que é que a gente pode trazer de exemplos bons de lá para cá, para o Brasil, e também vamos falar de algumas situações de clubes e federações aqui no Brasil, beleza? Antes de tudo, eu queria agradecer o pessoal lá do CSA Povão, Coração Azulino e CSA Play, também mitificados agora, né? O Pipo tá indo para um novo projeto. Queria agradecer a todos pela live que a gente fez ontem, né? Foi uma live lá 2 horas, né? Uma conversa muito boa, papo descontraído aí, falando sobre o CSA. Tá lá no canal do Adelmo, viu? O CSA Povão, acompanha lá também a live da gente, foi interessante. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês, beleza? Então, gente, vamos começar um pouco fazendo uma retrospectiva do que aconteceu aí nessa temporada, né? Em março desse ano aconteceu aquele estouro da pandemia, né? Então a gente teve a interrupção de atividades de comércio, de futebol, então a gente não teve jogos, então não teve o final da temporada da Europa e também não teve aqui no Brasil o começo do Campeonato Brasileiro e nem o término dos campeonatos regionais. Então, na Europa, a Alemanha já voltou às suas atividades, né, para terminar a sua temporada, para encerrar o campeonato. Inclusive, lá no Instagram da gente, @Espaço da Bola, eu estou postando todos os dias os jogos que vão passar com a transmissão, em que canal você pode assistir ao vivo as partidas do Campeonato Alemão, beleza? Vou fazer isso também com todos os outros campeonatos que estiverem rolando, vou fazer isso também botando as datas que cada campeonato vai retornar, a gente já tem datas confirmadas. Ontem eu falei de especulações, hoje eu já tive mais confirmações. Então se liga lá no Instagram da gente que eu vou estar soltando as datas para a galera poder voltar a acompanhar o futebol, beleza? Então acompanha a gente lá no Instagram, dá uma forcinha aqui também no YouTube, certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o like no seu vídeo em todas as nossas plataformas aí também, beleza? Vou deixar o link para tudo na descrição e nos comentários. Então, gente, para falar de retorno, a gente tem que pensar primeiro como aconteceu toda a onda de contágio lá na Europa, né? A Europa teve países que entraram numa crise absurda, muitas pessoas morrendo por causa do Covid, né? Uma situação triste, lamentável. Só que na Europa, a onda de contágio e o pico foi antes daqui do Brasil. Eles já estão numa descendente, né? Já estão em queda lá na quantidade de pessoas que morrem diariamente, na quantidade de contágios. Então eles já estão partindo para uma situação de um pouco mais de controle no quesito de saúde, né? Então a Alemanha também foi um país que conseguiu lutar muito bem contra a doença, né? Tinha uma baixa taxa de letalidade e a Alemanha foi o primeiro país a voltar às suas atividades. Outros países estão voltando aos poucos, né? Gradativamente. Então o Brasil está olhando lá para a Europa e está buscando alguns exemplos. O que é que acontece? Aqui no Brasil a gente ainda não chegou no pico, creio eu, né? Espero que sim, que a partir de hoje comece a cair, que comece a diminuir todos os números, mas é uma realidade muito difícil de se acreditar agora. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Para que a gente possa cuidar da nossa saúde pública da melhor maneira possível. Mas a realidade do Brasil hoje está num período da curva da doença ainda na parte da crescente, ou lá no pico, né, lá em cima. Então, hoje é impensável aqui no Brasil a gente voltar às atividades. Alguns clubes aqui no Brasil são favoráveis à volta das suas atividades, né? Por exemplo, o Flamengo e o Vasco. São clubes que, inclusive, se reuniram com o presidente porque eles queriam voltar aos seus treinamentos, né? E no Rio de Janeiro, por decreto, não pode voltar às atividades no clube ainda. O Flamengo até foi flagrado, né, fazendo um treinamento dentro do clube, algo que desrespeitou o decreto de proibição de atividades físicas. E aí os presidentes de Flamengo e Vasco tentaram levar os seus times para treinar em Brasília, que não teria essa restrição. Então eles poderiam começar os treinamentos e largariam na frente das demais equipes, né? Além de Flamengo e Vasco, as outras equipes menores do Rio de Janeiro são favoráveis à volta, por quesitos financeiros também. São times que estão sendo sufocados pela falta de verba, falta de dinheiro que entra. O Flamengo e o Vasco têm até uma capacidade de dinheiro mesmo, de capital um pouco maior.
Mas os clubes pequenos realmente não têm nem essa possibilidade de angariar fundos, né, de ter dinheiro em caixa, de conseguir com ações de marketing, como também é mais difícil de conseguir créditos, né, para pegar, sei lá, um empréstimo para poder ir pagando seus atletas, seus funcionários. Então é mais complicado para eles mesmo nesse sentido. Já Fluminense e Botafogo são times que se posicionaram contra as voltas às atividades, né, aqui no Brasil, de maneira atual agora, né? Então, se posicionaram de maneira parecida com os times de São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras e São Paulo já se posicionaram contra a volta agora do futebol, né? Querem estender um pouco mais esse prazo de espera aí para a gente poder voltar às atividades. Os clubes de Minas Gerais estão esperando um parecer da Federação Mineira para poder eles planejarem, né? Se vai voltar tal dia, tem que começar os treinos antes. A gente não pode chegar hoje, né? Hoje o quê? Sexta-feira, aí vai dizer domingo volta o futebol. Pronto, domingo já tem jogo. Não pode fazer isso, né? Nem sequer na semana que vem. Tem que dar um prazo de 2 semanas, pelo menos, para os times poderem se adequar fisicamente e tecnicamente. Então, aqui no Brasil, pelo menos, a volta do futebol só lá para metade de junho, certo? Metade de junho para julho, só. Imagine só por isso daí mesmo. Mas a volta às atividades, a volta dos treinamentos, pode acontecer de maneira gradativa, né, nos próximos dias. Não tenho informações ainda se vai ser liberado e cada estado, cada federação, cada governo estadual tem também sua autonomia para determinar se pode ou não exercer esse tipo de atividade. Os clubes também vão ter autonomia para dizer, olha, não nos sentimos seguros e não vamos voltar a treinar. Né? Mas também os clubes não podem dizer, olha, a gente quer treinar e passar por cima de uma ordem, né? De um decreto do governo ou de uma proibição de maneira geral dos clubes de treinarem. Eles não podem voltar antes do tempo determinado. Podem voltar depois se eles julgarem mais correto. Certo? O que acontece também é que muitos jogadores se posicionaram contra também a volta agora porque não se sentem seguros. Então, essa é uma situação que a gente tem que pensar também. Outra coisa que eu queria falar também é as datas das possíveis voltas aqui no Brasil. Quer dizer, não uma data, né? Mas vamos falar de uma situação que, se acontecer a volta do futebol, o que é que a gente iria fazer? Voltaria os campeonatos estaduais. Aqui em Alagoas, por exemplo, só tem 2 rodadas para se fazer. E tem 2 clubes aí que já jogaram, né? Mas a sexta rodada, né? São 7 rodadas no campeonato alagoano. Então, alguns clubes fizeram 5 jogos e outros 6. E aí, como é que você faz? O clube vai voltar para o estadual para jogar uma partida só, ser eliminado e acabar aí, né? O campeonato, ou jogar 2 partidas só? Primeiro, que os jogadores dos clubes já encerraram seus contratos, que eles só têm os contratos até maio, no máximo, abril. Então, acontece muito isso, né? Os jogadores assinam contratos curtos, só que agora, nesse momento, o que queriam fazer? Iria recontratar esses jogadores? Os clubes não vão conseguir fazer isso, até porque a lei só permite que você assine contratos profissionais, assim, com os jogadores, por no mínimo 3 meses. Então o time iria assinar o contrato para jogar 3 meses, sendo que ele só tem 2 partidas para jogar, é muito difícil, né, que a gente acredite que isso vá ser sustentável. Não dá, não tem condições. Então uma das opções que a gente tem é, quando voltar agora, a gente mantém a pausa nos campeonatos regionais e começa logo as competições nacionais, Série A, Série B, Série C, Série D, continua a Copa do Brasil, né? E aí a gente vai seguindo aí a temporada. Ao final dessas competições, a gente pode voltar, né? Acabou a Série A, Série B, a gente volta aos campeonatos estaduais, né? Então, termina os campeonatos desse ano após o brasileiro, porque aí você já emenda o final dos campeonatos estaduais com o começo dos estaduais do ano que vem. Isso também dá para as equipes menores uma possibilidade de eles treinarem um pouco mais para terminar um estadual e já estarem bem preparados para o próximo, né? Então, eles podem fazer uma pré-temporada para encerrar uma temporada, né? E depois já começar próxima temporada, né? 2021, com o pé direito, né? Então, é uma possibilidade e eu acho a mais viável hoje de se acontecer, financeiramente e esportivamente também, né? Depois do Brasileirão, uma pequena pausa de férias, depois uma pequena pré-temporada para os clubes que jogaram Série A e B, né, que são os campeonatos mais longos. Os outros podem começar sua pré-temporada um pouco antes. E aí já encerra um estadual, já começa o outro e segue aí a temporada. Infelizmente,
é quase impossível que essa temporada não se estenda até o ano que vem, pelo tempo de paralisação que a gente teve. Então, é muito provável que a gente vá com jogos aí da Série A até janeiro ou até fevereiro, quem sabe, né? Mas, pelo menos, seria um jeito da gente terminar a temporada com a bola rolando, das maneiras que trouxessem menos prejuízos, né, para todas as equipes. Então, gente, era essa conversa que eu queria trazer aqui com vocês. Vou deixar esse vídeo aqui disponível tanto no Espaço da Bola como no Espaço da Bola Notícias, né? A mesma versão eu vou deixar aqui para vocês. Então agradeço quem está acompanhando aqui nos canais da gente, né, aqui no YouTube. Um grande abraço a todos, valeu e até nossos próximos vídeos aqui. Valeu, galera. Até mais, hein?